nós vamos ter a participação do Rodrigo Viga. Mas eu só sei de uma coisa. Uma camiseta hoje. Como que é? VP, ousadia. I love VP. Ousadia e alegria. Ousadia. Ó, e ele já chegou. E tenho certeza que, é claro, ficou feliz com a vitória do Flamengo, mas não está muito feliz com o Vitor Pereira por conta dessa atitude de colocar o Gabigol no banco. Eu acho que hoje não é dia de criticar o Vitor Pereira. No final das contas, deu certo, ganhou. Mas aí você criticar quando perder e elogiar quando ganha, aí não, né? Vai começar com essa, Pedro. Eu já critiquei pra caramba o Vitor Pereira, acho que o que ele fez no Corinthians... Quer dizer, quando ganha não pode criticar. O Flamengo ainda não fez nada demais, mas hoje... Então vai deixando o Gabigol no banco, vamos ver o que acontece. O Fluminense vai fazer o que? Ganhou 2-0, tá aí com a vantagem. Rodrigo Viga, agora sim, ele com a palavra, Rodrigo Viga... Muito boa noite, a sua análise dessa vitória do Mengão, Viga. Pedro, tu não me provoca não, senão eu tiro a camisa e vou embora, hein? Tô logo te avisando. Ó, vou desabotoar aqui, amigo. Não dá pra elogiar o cara. Os jogadores ganharam a partida pro Vitor Pereira, porque ele fez de tudo pra perder o jogo hoje. Ele teve uma postura, uma escalação de boicote, de sabotagem ao time do Flamengo. O Flamengo fez uma linha de 5 atrás ali, com 3 zagueiros, 2 alas e perdeu o meio de campo no primeiro tempo. O Fluminense perdeu a chance de fazer gols na primeira etapa. Não foi infinitamente superior, mas foi melhor do que o Flamengo. O John Arias saiu na cara do gol. O Fluminense, toda vez que chegava na área do Flamengo, era com perigo. O Paulo Henrique Ganso estava voando no primeiro tempo. E aí, né? Clássico é clássico, quiseram os astros do futebol. A gente pode usar qualquer desse tipo de argumento. Foi numa jogada individual, eu diria, de talento individual de 3 atletas. Viga, já devolvo para você, Pedro, porque o som tá com uma interferência, a gente já vai arrumar, ajustar, tal. Então daqui a pouquinho eu te devolvo a palavra, o Viga que está lá no estádio do Maracanã. Mas embaixo o que o Viga tá falando. O quê? O Fluminense perdeu oportunidades hoje que no determinado momento lá... O Santos fez uma grande defesa. O Arias teve aquela chance cara a cara. E o Santos fez uma baita de uma defesa. Aliás, ele acho que melhorou, né? Tá com mais confiança. Finalzinho quase entregou, hein, Zé? Boas defesas. O Ayrton Lucas foi o grande jogador do Flamengo. Fez o gol, fez a jogada do outro gol e ainda a expulsão, que é muito polêmica. Eu acho que dá para discutir se a expulsão do Samuel Xavier foi correto. Eu me lembro muito daquela expulsão do Rodinei quando estava emprestado para o Internacional no jogo contra a equipe do Flamengo. E aí os árbitros, os comentaristas de arbitragem, no Maracanã, lembra? Que alguém pagou 1 milhão para o Rodinei. Exatamente, 1 milhão para ele jogar. Aí ele foi expulso e aí os comentaristas de arbitragem batiam muito da seguinte técnica: pisão foi na chuteira, cartão amarelo. Acima ali do tornozelo, do tornozelo para cima, acima da chuteira, no meião, cartão vermelho. O pisão hoje, vocês me corrigem se eu estiver errado, parece que foi na chuteira. Então por isso que eu achei também violenta, a imagem é muito forte. Ou seja, por isso que assim, eu acho que dá para discutir se o vermelho foi correto ou não, e quem falar que foi correto, beleza, eu aceito de qualquer forma, mas eu acho que cabe uma discussão em cima disso que eu falei, em cima do que eu já ouvi tantos analistas falando a respeito desse lance. Daqui a pouquinho a gente vai analisar essa expulsão do Samuel Xavier, com imagem e tudo, daqui a pouquinho as polêmicas de arbitragem, porque o Fluminense também está reclamando de um lance, já aqui nessa edição no Canelado, e também daqui a pouquinho nós vamos restabelecer o contato com o Rodrigo Viga para ele poder detonar o Vitor Pereira. Desabafar. Mas tá precisando desabafar. Aproveitar que ele não tá ouvindo aí, então ele não vai espernear nem nada, né? Não, eu tô ouvindo. Agora tá ok. Vai lá, Zé. Mais amor no coração. Mais amor no coração, Viga. Calma. Ganhou hoje. Ganhou, Viga. Não, antes de tudo, como você diz aí no mercado, eu tenho que fazer o disclaimer. O que é o disclaimer? Calma. Tem que fazer o disclaimer. Aproveitar para parabenizar o esforço e a dedicação dos jogadores do Flamengo. Porque o Vitor Pereira fez muito hoje, o Flamengo não vencia. Com a escalação que ele montou na primeira etapa. Muito, não foi pouco não. Foi muito. Aquela linha de 5 ali, para mim, é injustificável. 2 no meio de campo, Thiago Maia e Gerson. Se continuasse desse jeito no segundo tempo, seria fatal para o Flamengo. Mas, futebol é futebol, né? Clássico é clássico. Foi numa triangulação, graças ao talento individual de 3 jogadores
jogadores. Pedro fazendo pivô, Cebolinha esperando o momento certo para a penetração do Ayrton Lucas, e a bela finalização do Ayrton Lucas, disparada, é hoje o melhor jogador do Flamengo. Foi dali que nasceu um Flamengo diferente na segunda etapa, mas o Flamengo, ele começou a ter um pouco mais de cara de time quando ali na metade da segunda etapa começaram a entrar os medalhões, Felipe Luiz, Vidal, Gabigol, Everton Ribeiro. Agora, o primeiro tempo, aquela formação com Gabigol no banco de reservas, com Matheus França como titular, beira o boicote, beira a sabotagem. Agora, futebol é isso, né? Clássico, o Flamengo venceu 2-0, é praticamente já quase campeão do estado do Rio. Acho até que o Flamengo hoje, se apertasse um pouquinho mais ali na segunda etapa, faria o terceiro e liquidaria a fatura de vez. Agora, se deixar a vontade, a lavonte do técnico Vitor Pereira, rapaz, a gente vai ter esses momentos aí de arritmia cardíaca, de nó no coração e também gastrite lá em cima, na boca do estômago. Agora, no frigir dos ovos, parabéns aos jogadores do Flamengo que se dedicaram, se mataram, de Thiago Maia, Gerson, o próprio Ayrton Lucas, para tentar consertar uma escalação, para mim, equivocada, errônea e injustificável do técnico Vitor Pereira. Então, dito isso, parabéns aos jogadores do Flamengo. Ao técnico do Flamengo, não tem nenhum mérito para mim nessa vitória. Eu já vi estratégia no trabalho do Vitor Pereira hoje, em cima da final da Taça Guanabara. Eu repito o que eu falei no começo, Pedrinho. Posso, né? Não tô... Não, claro. Não ninguém. Claro, assim, vai lá, Zé. Viga, eu vejo da seguinte forma. Final da Taça Guanabara, como foi? Um Flamengo marcando lá em cima, né? Inclusive com o Matheus França roubando bola lá no ataque, etc. E o Flamengo engoliu o Fluminense no primeiro tempo, anulou o Fluminense. Fez 1-0, mas no segundo tempo levou um baile. Perdeu o jogo. Eu acho que ele entrou de novo. Eu não deixaria o Gabigol no banco de reservas, como você não deixaria, acho que ninguém, né? Deixaria o Gabigol no banco de reserva, mas que ele quer mostrar ali que, como já deixou o Pedro, como deixa o Everton Ribeiro, Pedro, João, Zé, e assim, e o Gabigol estava tão de boa que ele deve ter explicado pro Gabigol a estratégia. Vou guardar vocês pro segundo tempo, em cima até do que aconteceu na final da Taça Guanabara, imagino eu. Tô divagando nesse aspecto, nessa possível conversa com o Gabigol, que ele não ficaria de boa ali no banco de reservas, não, brincando ali ao lado do Vidal, essa coisa toda. Então, o primeiro tempo, o Fluminense começou muito melhor, o Flamengo equilibrou na parte final do primeiro tempo, ou seja, foi mais ou menos igual, mas com o Fluminense assustando muito. Em alguns momentos colocando na roda. O Ganser falou muito bem, achando espaço, tocando bola. No segundo tempo, o Flamengo já voltou, mesmo antes das alterações, já voltou melhor. Fez um gol. Eu acho que ele montou uma estratégia e dessa vez se deu bem. Né? Quando o cara vai mal, a gente fala que o cara vai mal. Mas apesar do erro dele de ter deixado o Gabigol no banco, ele montou uma estratégia que deu resultado e conseguiu a vitória. Eu não deixaria o Gabigol no banco, tá? Eu também não. Deixaria. Eu discordo, Zé. Mas deu certo, ganhou o jogo. Gente, mas sinceramente, desculpa, vai fazer o quê? Eu respeito também a opinião de vocês, mas assim... O Viga falou, entrou pra perder, Pedro, mas ganhou o jogo, 2-0. Eu não vi tanta estratégia assim, porque eu não vi o Flamengo jogando diferente. Eu não vi um Flamengo jogando diferente por estar ausente um Everton Ribeiro, um Gabigol. Eu não vi o Flamengo jogando diferente. Eu vi um Paulo Henrique Ganso metendo uns 5, 6 toques de calcanhar, botando o Flamengo no totó por um determinado momento. Então, eu entendo essa estratégia, mas assim, eu não consigo ver muita vantagem nessa estratégia do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele quis ousar, talvez isso que você falou aí pode ser de mostrar que coloca qualquer um no banco, não acho a melhor estratégia usar isso com alguns jogadores no Flamengo, até porque a gente sabe bem que, aliás, eu falei durante o jogo, eu vi o Vidal, o Gabigol, primeiro que os dois estavam sem chuteira. Os dois, antes de começar o jogo, os dois sem chuteira no banco. Isso pra mim já não é uma concentração e uma alegria de estar no banco de reserva, não. Pelo contrário, não acho que existe tanta aceitação do Gabigol de ficar no banco, entendendo uma estratégia do Vitor Pereira. Acho que ele tá procurando problema pra cabeça fazendo isso. Agora, vamos ver como é que vai ser no próximo domingo. Vai lá, Viga. Estamos aguardando aqui o Ayrton Lucas. Nosso Mauricinho já vai trazer o Ayrton Lucas para falar conosco. Para mim, hoje, o melhor jogador disparado do Flamengo. Anos-luz à frente dos demais. Tecnicamente e também fisicamente. Não porque fez o gol, mas é aquela opção de frente, de ataque, chegada do Flamengo. Tem uns colegas aqui dizendo que o Flamengo está com sorte de campeão.
que estão até brincando que ligaram pro Dorival, não foi isso? Para pedir um conselho e falou o seguinte: como é que o Flamengo deve jogar? Joga desse jeito no primeiro e bota a cavalaria no segundo tempo, e deu no que deu. Eu, particularmente, acho que o Flamengo correu um risco danado no primeiro tempo pela formação que entrou em campo. Tá chegando ele aqui nesse momento, vamos ouvir. Você hoje começando no banco, a gente queria entender o motivo de hoje você não ter sido titular, e depois que você entrou, qual é a sua leitura sobre o Flamengo de hoje vencendo o Fluminense? É sempre estranho ficar no banco, mas como eu falei ali, no penúltimo treino eu conversei com o Vitor e falamos sobre algumas coisas, uma conversa muito clara, e onde eu falei para ele que eu queria voltar à minha posição natural, que é centroavante, e enquanto eu pude ajudar o time naquela posição ali um pouquinho mais recuado, eu ajudei, mas creio que com esse esquema de 3 zagueiros, os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição, e aí eu disputo com o Pedro. Ele optou pelo Pedro hoje, depois a gente pôde jogar junto em um esquema diferente, né? Como a gente jogava no ano passado, que era praticamente 2 atacantes. Então foi só isso. Claro que também a semana passada pesou um pouco, porque eu vim machucado desde o Al-Ahly, adutor, e vim carregando isso até o momento que eu pude fazer alguns trabalhos na academia, zerar essa dor e trabalhar um pouco durante a semana, um pouquinho sem dor. Ainda tenho, mas espero melhorar durante a semana para poder ajudar. Gabi, para o torcedor, óbvio, é muito estranho te ver no banco também. Se você pudesse falar um pouco melhor, foi uma iniciativa sua, então, essa conversa, chamar o Vitor e falar que você talvez não estivesse tão confortável nessa posição? Foi minha, eu conversei com ele, onde ele me entendeu e eu também entendi ele, onde a gente conversou. Sim, zero, nada demais. Nesse esquema a gente joga com só um atacante na frente. E na outra do Dorival, né, que já era um pouquinho diferente para mim, mas era com 2, eu recuava um pouquinho mais, já era um pouco, entre aspas, desconfortável, mas para mim foi super bom. Então, onde a gente foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e eu fui muito importante junto com a equipe e com o Pedro. Só que nesse esquema eu conversei com ele, eu optei por isso e foi a opção dele. Claro que, como eu falei ali, a semana passada pesou um pouco pela minha lesão do adutor, que já vem carregando um pouco. Então, agora tem amanhã e segunda-feira, né, para ver como é que vai ser, para ver se minhas dores vão diminuir também, para poder viajar e ajudar o time. Qual é o teu objetivo? Só o objetivo, por gentileza, de ser centroavante, jogar mais perto do gol. É pensar... Adivinha. Além de fazer gol, é claro, né? Além de fazer gol. Foi o Gabriel Barbosa dizendo que o objetivo dele jogar como centroavante é fazer gol. Ou seja, agora vai brigar por posição com o Pedro. E aí, rapaz, é briga de cachorro grande. Ele disse que vem se recuperando de uma questão no adutor da coxa desde o jogo com o Al-Ahly, lá no Mundial de Clubes. Então, agora, nitidamente, ele deixou bem claro que falou com o técnico Vitor Pereira que gostaria de jogar mais perto da área para fazer gols, para voltar a ser o Gabigol. Diante dessa conversa, o técnico Vitor Pereira fez a opção hoje pelo Pedro. Agora eu não sei não se o Gabigol vai estar preparado para amargar o banco de reserva durante um tempo. Vamos ver. Vou precisar chamar agora um rápido intervalo para quem nos acompanha pela Rádio Jovem Pan. Coisa rápida e já voltamos com Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixa o seu like. Tá aí o Gabigol dando entrevista na Zona Mista e com o Rodrigo Viga, né? A gente viu. Por que você quer voltar a ser centroavante? Já sabe, né? Preciso dizer. Meteu uma dessa, né? Meteu uma dessa e saiu andando. Mas o Gabigol admitiu que começou no banco hoje, uma iniciativa dele, uma conversa, antes da bola rolar, inclusive, com o Vitor Pereira. Isso elimina a polêmica? Ou não, a escolha não foi dele, deixando claro. Ele falou que teve uma conversa. Ele quer a posição, mas a escolha lá, ele optou pelo Pedro. Não, ele falou, a escolha do Gabigol era não jogar fora da posição dele. E aí o técnico... Não, mas ele falou, ele também tá voltando de contusão. O adutor, ele falou do adutor. Mas o treinador escolheu o Pedro. Ele ficou no banco pro Pedro, porque ele não quer jogar em outra função, que não a mesma posição que o Pedro. Quer dizer, diante disso, eu então absolvo o Vitor Pereira e retiro a crítica que eu fiz. De fato, eu não entendi o Gabigol no banco. Mas aí o jogador explicou. E se os dois vão disputar a posição hoje, nesse momento, primeiro de abril, e não é mentira, o Gabigol está um nível abaixo do Pedro. Pedro, nesse começo de ano, está jogando melhor. Olha, tem 14 gols na temporada, em 13 jogos, está fazendo mais de um gol por jogo.
Então ele está justificando a permanência dele no time. E aí tem um aspecto do jogo que eu vi um pouquinho diferente, por exemplo, do que o Viga. O Fluminense foi melhor no jogo até aquela primeira parada. Depois disso, nessa primeira parada, assim, para mim é flagrante que o Vitor Pereira fez algumas arrumações do time. Primeiro, o Thiago Maia e o Gerson, e segundo, posicionamento do Cebolinha. Então, a partir do momento em que ele mexe no posicionamento do Cebolinha, cresce muito no jogo o Ayrton Lucas, que passa a utilizar o corredor. E o Pedro passa a ter uma companhia, porque ele estava muito encaixotado, e quando o Cebolinha passa a flutuar mais, inclusive pelo meio, o Pedro tem mais com quem jogar, e é de uma tabela entre eles, de uma jogada entre eles, que sai o gol marcado pelo Ayrton Lucas. Ô Pedro, só posso falar um negócio com relação ao Gabigol e o Pedro? Eu acho complicado uma decisão dessa de um atleta, gente. É um atleta que é muito bem remunerado, é óbvio que ele quer escolher a posição dele, mas aí você, sabendo que dá para lidar com os dois jogadores, com o Pedro e com o Gabigol, a gente já viu que deu certo no time do Flamengo. Eu não acho muito legal essa questão do atleta definir o que ele quer. Tudo bem, se ele quer, beleza, mas se não dá para fazer desse jeito, eu vou falar para ele, mas eu preciso usar os dois, cara. Sim. Agora cabe também ao Vitor Pereira, se ele achar imprescindível, que tem que jogar os dois, Gabigol e Pedro, Exato. arrumar um esquema em que os dois joguem lado a lado. Que agrade os dois. Que formem uma dupla de ataque, como já foi feito. Com o Dorival Júnior no Flamengo, eram os dois. O Gabigol não jogava voltando tanto quanto com o Vitor Pereira. O Flamengo já teve uma dupla com o Bruno Henrique, muitas vezes jogava como um parceiro do Gabigol ali no ataque. Sem o Bruno Henrique. Tá pra voltar. Tá pra voltar. Mas sem o Bruno Henrique, você pode muito bem fazer uma dupla de ataque com o Bruno Henrique e com o Gabigol. Então aí é uma questão dele analisar. Eu prefiro o Matheus França, o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, que são muitos nomes. Então o Gabigol disputa com o Pedro. Se eu achar que o Pedro tá melhor, joga o Pedro, o Gabigol, já que ele não quer jogar em outra função, fica no banco. Eu acho que o prejuízo aí é do Flamengo. Ele precisa arrumar um jeito de, muda o esquema dele. Também um treinador tem que montar um esquema de acordo com o que ele tem no elenco. Ô Zé, tem mais uma coisa. Hoje o Flamengo não teve o Arrascaeta. Não teve. Então, quando o Arrascaeta voltar, o Flamengo vai ter os dois volantes, o Arrascaeta, e aí 2 vagas na frente para Pedro, Gabigol, Cebolinha, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Verdade. E agora eu recebi aqui alguns números do Ayrton Lucas. Ele empatou com o Arrascaeta em participações diretas para gol. São 4 agora, 2 gols e 2 assistências nesta temporada 2023. O Arrascaeta que faz muita falta e vai fazer falta também agora nesse segundo jogo, apesar da grande vantagem do Flamengo, né? Já conquistou esse 2-0 aí muito importante, precioso. Mas tá aí, Ayrton Lucas participando dos gols. Agora, o Pedro tem 17, o Gabigol tem 10, agora Ayrton Lucas e Arrascaeta com 4, Zé. Agora eu tenho ouvido o Mauro César Pereira bater muito na tecla. O Flamengo tem, e aí em cima do que o Piperno falou, tem Pedro, tem Gabigol, tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, daqui a pouco vai ter o Bruno Henrique, são tantos jogadores sem lugar para todo mundo. Cabe ao treinador fazer esse rodízio. A gente não pode achar que é um absurdo 2 dos 5 ficarem no banco de reservas, por exemplo. E o estilo Vitor Pereira, o sucesso ou não sucesso do Flamengo, vai bater muito. Primeiro, ele organizar o time. Teve um momento no jogo lá que tinha um técnico do outro lado, o Fernando Diniz, com o Fluminense jogando coletivamente de uma forma maravilhosa, o Flamengo não jogando nada. Não teve? Durante e o Piperno tem razão, até a primeira parada, principalmente. Mas em vários momentos o Fluminense deitava ali. Coletivamente funcionava com uma beleza. E o Flamengo do Vitor Pereira, nada, assim, coletivamente falando. Mas assim, cabe a ele e é o estilo dele. Ele vai fazer sucesso mexendo no time, deixando gente importante no banco. Ou não, ele vai cair por causa disso, ou vai fazer sucesso com isso, mas não espere um outro Vitor Pereira, não. Ele vai mexer no time. O Rodrigo Viga está de volta, direto do Maracanã. Agora sim, Viga, a gente está falando aqui do Ayrton Lucas, que baita jogo do lateral do Flamengo. Viga. Vou polemizar, eu nem faço isso, né? Meu caro Pedro. Vou polemizar. Ayrton Lucas hoje merece vaga na seleção brasileira. Explico por quê. Porque o futebol brasileiro hoje é carente de alas.
Vídeo que aconteceu na última Copa do Mundo, nesse fatídico amistoso contra a portentosa seleção de Marrocos, que conseguimos perder essa proeza também na seleção do Ramon Menezes. Então, acho que hoje, pela bola que está jogando, Ayrton Lucas merece uma chance, uma oportunidade, como eu reivindiquei para vários no ano passado, para o próprio Rodinei, para o Veiga, para o Scarpa, Marcelo. Mas o técnico Tite não ouviu os meus brados, não viu eu vociferando, então deu no que deu para ele, né? Eu repito isso várias vezes. O Vini Júnior só foi ser titular durante a Copa do Mundo e era o primeiro a ser sacado, né? O Vini Júnior podia estar voando, podia ter feito 10 gols, mas ele olhava para o campo, só enxergava um jogador para ser substituído. Então deu no que deu, né? E o Vini Júnior, indubitavelmente, o melhor jogador do futebol brasileiro em nível internacional, mais até do que o Neymar, que a gente torce pela recuperação dele. Então acho que Ayrton Lucas hoje merece uma vaga na seleção brasileira. Agora, pelo que disse o Gabigol aqui, foi uma conversa olho no olho, foi uma conversa franca. E ele optou hoje pelo Pedro. E acho que o Gabigol, diante dessa escolha, dessa opção, dessa demanda, tem que estar preparado para ser reserva na equipe do Flamengo. Porque se ele quer jogar perto do gol e o titular é o Pedro, porque está jogando melhor do que o próprio Gabriel Barbosa, eu não sei se o Gabriel Barbosa vai ter estômago, vai ter paciência, vai ter vontade de esperar por muito tempo as decisões a serem feitas pelo técnico Vitor Pereira. Uma certeza eu tenho. Matheus França pode vir a ser um bom jogador, acho até que ele é um bom jogador, mas ainda não está maduro, ainda não está pronto, vejo ele ainda verde para ser titular da equipe do Flamengo, tanto que fez uma atuação bem abaixo da crítica no primeiro tempo e foi muito responsável por aquela dificuldade que o Flamengo teve tanto no setor de ataque quanto no setor de meio de campo no primeiro tempo. Não vi assim grande evolução tática do técnico Vitor Pereira. Acho que jogar com 3 zagueiros é um problema sério para esse time do Flamengo. Prefiro a formação, inclusive, se vai para jogar com 3 zagueiros, joga com o Felipe Luiz, porque ele vai dar suporte ao Ayrton Lucas ali na esquerda e vai liberar o Ayrton Lucas para jogar mais como meia ponta do que jogar como ala ou lateral esquerda. Então, não vejo essa grande evolução, esse grande crescimento tático, estratégico do técnico Vitor Pereira e coloco hoje muito na conta, mas muito na conta mesmo, mais uma vez, do talento individual de vários. São vários jogadores do Flamengo que têm talento individual, porque se não fosse isso, talvez o resultado fosse diferente. E o torcedor do Fluminense saiu daqui hoje com 2 sentimentos, de que pode reverter no segundo jogo. Acho difícil, acho complicado, porque a vantagem é gorda, né? De 2 gols, vai ser chocolate no domingo de Páscoa. Não sei se isso vai acontecer. E com o sentimento também de que a arbitragem foi essencial, foi fundamental para o resultado final. Entendo até a reclamação do Fluminense, porque aquele lance do Léo Pereira, quando ele mata a jogada, acho que foi contra o gringo, contra o colombiano, talvez fosse um lance, né, aquele do Arias, para expulsão. E aí ele vem e expulsa no lance pouco depois o Samuel Xavier. Para mim foram 2 pesos e 2 medidas. Mas acho que o Flamengo ainda carece de uma evolução tática, estratégica, e não dá, gente. Acompanha futebol há muito tempo. Não dá para cada jogo, para cada partida, você ter uma formação, você ter um jogador jogando novamente numa posição diferente, ninguém fica confortável, aí abre brecha, abre margem, abre a possibilidade para esse tipo de conversa que teve o Gabigol com o técnico Vitor Pereira. E outros devem estar reclamando também, porque o Cebolinha já jogou de lateral direito. Não é concebível o Cebolinha, que é tão importante no ataque, ter jogado de lateral direito, ter jogado de lateral esquerdo. Então, se é para jogar com 3 zagueiros, que é uma formação que eu não gosto, não me agrada, que esse terceiro homem seja o Felipe Luiz e não o Léo Pereira. Por quê? Porque o Felipe Luiz vai dar suporte ao Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas hoje, como o melhor jogador do Flamengo, vai poder jogar como meia e como um atacante, e não tendo que se preocupar com questões defensivas. Essa é a minha modesta avaliação, viu, Pedro?